Seja muito bem-vinda, deusa, de volta à casa do Pai. Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual, trazendo para você mais um dia o partilhar da minha disciplina espiritual. Esse conteúdo faz parte do meu ritual diário, da minha decisão consciente de todos os dias voltar à casa do Pai, receber a paz que me foi dada por Deus, para que assim eu possa manifestar o reino dos céus na terra. Hoje o nosso estudo, ele traz, dentro de um curso de milagres, a guerra contra nós mesmos. Como nós temos crenças que são irreconciliáveis e o quanto a memória de Deus, ela só vem à mente quieta. Então o nosso estudo traz pra gente esse olhar do aquietai, para que você possa sentir, perceber, reconhecer, receber a presença de Deus dentro de você. Na nossa lição do dia, ele traz para nós que a salvação do mundo depende de mim. É isso mesmo. Que é uma arrogância nós acreditarmos que nós não temos essa capacidade. Porque quem nos deu essa função foi Deus. E como é que nós podemos pensar que Deus não sabe o que faz? Ou nós não estamos aceitando a herança que foi dada por Ele? Então a lição, ela está profundamente tocando em partes nossas que fazem com que a gente pare com essa falsa humildade de se achar pequena, com síndrome da impostora, e que nós reconheçamos nossa identidade em Deus, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos colocou aqui com o potencial ilimitado de criar, manifestar o Filho de Deus na terra, a consciência crística, a consciência do amor. E aí, nós vamos então para um curso de amor. A meta e a realização do ser elevado da forma. Aqui a gente começa a sair daquela identidade do ego e nós aceitamos a identidade do ser sem forma, da consciência crística, daquela parte em nós que nunca saiu da casa do Pai. Nós precisamos olhar para esse lugar, aceitar este lugar, para que a gente possa recebê-lo. Enquanto a gente se achar indigno de Deus, indigno de Cristo, indigno de iluminar, é óbvio que o ego vai continuar contando essas histórias para que a gente se perca por todos os caminhos. Porque é lindo, né? Você fazer um devocional todo santo dia, mas você viver num caos, num conflito interno. E o conflito, meu amor, ele não é paz. É óbvio, como 2 mais 2 são 4. E se você não está em paz, você não está em Deus. A paz que eu trago aqui, ela é muito profunda. Não significa que você não terá desafios, situações dentro do seu dia que vão requerer, inclusive de você, um estado de presença plena para que você consiga transcender o nível da mente e achar as soluções num outro estado. Isso vai continuar acontecendo. Mas se você está na casa do Pai, se você está em Deus, se você recebe essa paz, você abre espaço por entre os pensamentos para que o ser traga a sabedoria,
de Deus para que tudo seja resolvido com o amor, com intenção, com elevação. Então, vamos agora para o nosso episódio de hoje? Pensando em voz alta sobre uma coisa que... Sobre o quê? Sobre o quanto a gente ainda tenta carregar sozinha um peso que, no fundo, nunca foi nosso, sabe? Nossa, sim. Isso é muito real. É uma sensação que parece uma epidemia silenciosa, especialmente para quem vive no mercado financeiro ou no mundo corporativo de forma geral. Tomando decisões o dia inteiro. Exato. É aquela percepção de exaustão, de tentar dar conta de absolutamente tudo. Aquele cansaço mental extremo, a pressão por metas, o medo de errar na próxima decisão estratégica da empresa. É um cenário de sobrevivência, né? E a reflexão que me veio foi bem provocativa. Eu pensei, e se essa exaustão toda, esse esgotamento que adoece tantas mentes brilhantes, tantas mulheres que lideram e criam estratégias fantásticas, e se isso não vier dos problemas do mundo real? Como assim? E se, na verdade, tudo isso for fruto de uma guerra interna? Uma tentativa desesperadora de controlar o incontrolável? É uma quebra de paradigma gigante pensar por esse lado. Pois é, e é com essa provocação amorosa, mas firme, que a gente abre o nosso mergulho profundo de hoje. Eu sei bem como é tentar dar conta de tudo, mas eu também sei que existe outro jeito. E hoje a gente vai explorar um conjunto de materiais que vira o jogo sobre pressão, liderança e paz. E que materiais, viu? Muito densos. Nós temos aqui as anotações baseadas na leitura do dia 28 de fevereiro de um curso em milagres, que é aquele sistema de estudo para treinar a mente a ver além do medo. E também temos passagens maravilhosas de um curso de amor. Focado mais na inteligência do coração, né? Isso. E para amarrar tudo isso e trazer bem para o chão de fábrica, para a vida real, a gente vai analisar o material de direcionamento de um evento, um workshop prático chamado 40 Dias com Jesus. É um conjunto de fontes com uma profundidade ímpar. E a nossa missão nessa análise profunda hoje é atuar meio que como tradutores, a decodificar essas mensagens que têm uma densidade conceitual alta. Sem aquele jargão espiritual pesado. Exatamente. O objetivo é transformar isso em ferramentas aplicáveis, especialmente para quem lida com alta pressão e metas implacáveis diariamente. A gente quer lembrar, não ensinar, mas lembrar que a verdadeira paz não é um prêmio de consolação, muito menos uma fuga da realidade. A paz é, na verdade, a estratégia mais madura e eficiente para se tomar decisões precisas no mundo real. Certo, então vamos desvendar isso, porque usar a paz como estratégia corporativa me soa revolucionário. Sem dúvida. E logo, nas primeiras anotações de um curso em milagres da leitura do dia 28, tem uma frase que me fez parar tudo. O texto diz assim, de forma super direta: a memória de Deus vem à mente quieta. Tão simples e tão profundo. E aí complementa que essa clareza não tem como existir onde há conflito, porque uma mente em guerra contra si mesma não consegue acessar a paz. Isso, para mim, descreve perfeitamente qualquer gestora prestes a entrar numa reunião de diretoria difícil. Aquela pessoa que já entra na sala com a armadura, né? Exato, já entra em guerra. E a visão que o material traz sobre essa dinâmica do conflito interno é genial. Ele diz que essa guerra é movida por aquela parte da mente, o ego, que acredita que precisa vencer e controlar tudo a qualquer custo. A ilusão do controle. Isso, o ego trava uma batalha que é, no fundo, contra a nossa própria essência. E o texto usa uma analogia muito boa. Ele compara essa mente em guerra a uma situação quase ridícula. Seria como a natureza rugindo de raiva contra o vento, tentando dizer que o vento não faz parte dela. Uau! É uma rebelião inútil. Totalmente inútil e exaustiva. O ego acha que pode vencer, mas ele está atacando algo que é inatacável. Eu confesso que essa imagem da natureza brigando com o vento deu um nó na minha cabeça. Quer dizer, a gente gasta uma energia vital absurda lutando contra a nossa própria fundação de paz. Sim. Mas logo em seguida tem um ponto que me intrigou mais ainda. A fonte diz que essa guerra não é nada além de uma batalha de duas ilusões. Duas ilusões lutando para provar qual delas é real. É o famoso palco das ilusões. Mas como a gente traduz isso?
Tipo, o estresse de bater a meta no fim do mês, o pânico de ter que demitir um colaborador. Isso são só ilusões brigando com ilusões. Como isso se aplica na vida de quem está ouvindo a gente e suando a camisa? O que é fascinante aqui é tirar o conceito da teoria e levar para o escritório. Imagina o cenário clássico de uma liderança 3 da manhã, virando na cama sem dormir. Clássico. De um lado, tem a projeção mental de que o projeto vai fracassar e a empresa vai quebrar. Do outro lado, a projeção de que ela precisa chegar amanhã e microgerenciar a equipe inteira na força bruta para evitar o desastre. 2 projeções. Exato. Nenhuma das duas coisas está acontecendo de verdade às 3 da manhã. São 2 cenários catastróficos criados pelo medo, duelando dentro da cabeça. E quando 2 ilusões entram em conflito, o material é muito claro. Não tem vencedor. Nenhuma delas ganha. Nenhuma. Nada de real acontece. É só um desperdício monumental de energia. A verdade é radiante, ela é indivisível e ela nunca, em hipótese alguma, entra em guerra. Então, ficar debatendo mentalmente com o conselho diretor na hora do banho, ou ensaiar uma resposta atravessada para o e-mail que nem chegou ainda, É literalmente lutar por uma vitória que não significa nada. é preencher o mundo interno de fantasmas, não tem mérito nenhum na exaustão. A gente tem essa cultura de aplaudir a mulher que trabalha até desmaiar, mas a paz pede pra gente parar de lutar Sair do campo de batalha. e entrar no que o texto chama de casa do pai, um estado de segurança. E essa luta nos leva para as anotações de um curso de amor, porque a arma que a gente mais usa para criar esses fantasmas é o nosso intelecto. Com certeza. A nossa mente analítica. E tem uma frase lá que é de arrepiar. Diz assim: os pensamentos são um meio maior de aprisionamento do que grades e muros. É pesado. Muito. Porque, para quem vive de estratégia e negócios, pensar, cruzar dados e raciocinar são as ferramentas mais caras que a gente tem. E aí o texto vira e fala: olha, o pensamento é a sua maior prisão. Pede uma quebra de paradigma bem forte, né? O que o material explica é que esse padrão de pensar compulsivamente, aquela angústia de analisar todos os ângulos para prever o futuro. O famoso overthinking. Isso é um mecanismo do ser separado. É a ferramenta do ego que acha que está sozinho e precisa forçar as coisas para sobreviver. O convite do texto é reverter isso, sair do esforço bruto e entrar num estado de aceitação, de descoberta. Mas olha só, fazendo o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Quem atua na alta gestão pode pensar: se eu parar de analisar os dados, parar de debater as planilhas e ficar só esperando uma revelação divina, a empresa quebra. É uma objeção natural. Como o texto separa essa descoberta verdadeira de, sei lá, negligência profissional? A resposta deles é brilhante. Eles fazem uma distinção clara entre pensamentos e ideias. Os pensamentos para o ego são aquelas coisas pelas quais a gente luta, debate e cria ansiedade. É o barulho do medo. Tá. E as ideias? As ideias têm uma mecânica oposta. A leitura fala que as ideias vêm a nós, elas já existem. A solução perfeita, a inovação estratégica para a empresa, ela já está pronta. Ela não é fabricada pela ansiedade de olhar para o computador por 16 horas sem piscar. Ah, entendi. Então a ideia só está esperando a gente abrir espaço para ela nascer interagindo com a planilha, claro, mas sem o desespero de forçar o resultado. Perfeito. É aquele insight que vem no meio de uma caminhada, sabe? Ou no banho, né? Exato. Quando o sistema nervoso finalmente relaxa. A negligência seria ignorar o trabalho. A maestria é olhar para os dados, dominar a técnica, mas abrir mão do pânico na hora de encontrar a resposta. Não é pensar com mais força, é abrir espaço. É aquietar para a resposta emergir. Isso exige uma coragem absurda e tem muito a ver com a lição 186 de Um Curso em Milagres. Aquela do chamado, né? Essa mesma. O título é A Salvação do Mundo Depende de Mim. Forte. É um peso indescritível. Imagina, para quem já carrega o peso de uma família, de uma equipe inteira ouvir que a salvação do mundo depende de você, soa como a gota d'água. A pessoa quer fugir. Instintivamente, a gente recua e diz: opa, não tô pronta não. E chama isso de modéstia. E é aí que a lição vira tudo do avesso. O texto argumenta de forma muito amorosa, mas bem firme,
que recusar isso, usando a desculpa da modéstia, é na verdade uma arrogância autoenganadora. Eu achei isso incrível. Como que achar que não é bom o suficiente pode ser arrogância? Porque, na visão espiritual do material, o orgulho é essa voz que tenta negar o papel que Deus te deu. Se a fonte primordial te designa uma função e te dá tudo para cumprir, quem é o ser humano para avaliar o plano e dizer que o Criador errou no RH? Sensacional. É julgar a capacidade divina com a nossa régua limitada. Exato. A verdadeira humildade, segundo eles, não é se fazer de pequena. Não é duvidar do próprio valor. Humildade é simplesmente aceitar o papel dado, sem questionar, sabendo que a força para entregar o resultado vem da fonte e não do nosso esforço exaustivo pessoal. Olha, isso desmonta a síndrome do impostor na raiz. Totalmente. A síndrome se alimenta da ideia de que a gente sozinha tem que bancar a perfeição. Quando a gente aceita o plano sem tentar controlar, a pressão some e o material faz um contraste poético sobre os papéis que o mundo cobra da gente. Aquelas funções mutáveis. Sim, o cargo executivo, o status, a validação. O texto diz que isso joga a gente do êxtase ao desespero em questão de horas, como folhas varridas pelo vento ou miragens num deserto. Porque basear a identidade em métricas externas é pedir para viver instável, né? O mercado vira, a diretoria muda a rota. Que segurança tem nisso? Nenhuma. O plano invisível, o chamado espiritual, é descrito como infalível e constante. E a ferramenta prática que eles sugerem para operar isso no mundo é o perdão. O perdão visto como a forma terrena do amor. Uma faxina mental constante. Perdoar a ilusão do controle para parar de lutar contra os fantasmas. Isso. Mas aí, aí a gente chega na grande questão. O que isso significa na prática? Exatamente. Porque falar de mente quieta e não usar falsa modéstia é lindo no papel. Mas o despertador toca de madrugada. A reunião acontece. Tem folha de pagamento, tem crise de imagem para resolver. É muito fácil essa conversa ficar flutuando num idealismo que não toca o chão de fábrica. Com certeza. E o que eu achei extremamente estratégico no material de hoje é que ele não para na teoria. Tem um laboratório prático para isso, que é o workshop, o chamado 40 Dias com Jesus. Que vai direto ao ponto. Sim, só passando os dados rápidos, vai ser dia 10 de março de 2026, às 19h30, ao vivo pelo Zoom. As inscrições estão no material de apoio. Mas o que me fisgou foi o conceito por trás. Como alguém que vive apagando incêndio consegue sustentar essa mente quieta? O manifesto do evento constrói uma ponte perfeita entre essa maturidade espiritual, a consciência crística, né? Que é operar de um centro inabalável de amor e verdade e a vida real de quem toma decisões. Sem precisar largar tudo. Exato. Ele desmistifica uma armadilha enorme. Ele deixa claro que paz não é ausência de responsabilidade. É muito comum acharem que escolher a paz significa cruzar os braços e virar as costas dos problemas. Aquela ilusão de largar a empresa e ir vender miçanga na praia achando que os boletos vão parar de chegar. E o conflito vai junto na mala, né? Vai. O evento redefine a paz como uma estratégia ativa. É a decisão intencional e superdisciplinada de voltar para a casa do Pai antes de tomar qualquer atitude no mundo externo. Fica a pergunta de onde a gente ainda tenta agir no desespero antes de acessar a paz, né? E voltar para a casa do Pai é justamente acessar esse centro seguro dentro da mente. Nenhuma decisão tomada no grito se sustenta no longo prazo. Nenhuma. A ação tem que nascer da clareza, não da urgência do ego de se livrar do medo. É isso que separa uma liderança que prospera de uma liderança que só sobrevive reativamente. Deus não exige performance, né? Amor não cobra meta. A paz não é o troféu no final do trimestre, é a linha de largada. Perfeito. E o material ainda entrega as ferramentas para isso. Eles falam sobre construir um altar santo internamente. Para mim, lendo estrategicamente, isso é edificar um espaço de ancoragem metódico para não ser arrastada pela agenda dos outros. E eles também usam técnicas como o breathwork, a respiração consciente. Isso é genial porque aterra a espiritualidade na biologia.
Para regular o sistema nervoso, baixar o cortisol. Não dá para acessar a intuição profunda se o corpo está em modo de luta ou fuga. Não adianta só a intenção. Exato. E o workshop é a porta de entrada. Durante o evento, eles abrem as vagas para mentoria Reino em Expansão. Porque lembrar é lindo, mas sustentar isso exige disciplina. Com certeza. A mentoria traz pilares contínuos, encontros ao vivo e uma ferramenta muito interessante chamada o Caminho da Deusa. Pois é, fazendo um adendo, o Caminho da Deusa soa bem místico num primeiro momento comparado com o linguajar corporativo. Como a gente traduz isso? É o resgate do princípio feminino. A intuição, o acolhimento, a fluidez, que são forças imensas, aplicadas na rotina estruturada. É o equilíbrio para aquele excesso de energia masculina, de pura força bruta e competição, que adoece o mercado financeiro hoje. Faz todo sentido. Lembrar das verdades num domingo de manhã é fácil. Sustentar isso numa quarta tarde, no meio de uma crise, exige acompanhamento e método. É a diferença entre ler sobre musculação e ir treinar de verdade. Exatamente. A fé em prática derrete na primeira crise. E a prática, por mera obrigação, vira só mais um item exaustivo do checklist da pessoa. Disciplina espiritual não é um sprint de fim de semana, é constância pura. Bom, se a gente amarar tudo que vimos hoje, a mudança de lente é brutal. Brutal. O mercado ensina que alta performance só vem do controle obsessivo e de não dormir direito prevendo o pior. Esses textos implodem isso. A verdadeira maestria não nasce do controle. Nasce de voltar ao centro e calar o barulho do ego. De parar de lutar contra o vento. Isso, o fardo de carregar tudo nas costas é uma ilusão que a gente precisa largar urgente. Descobrir que dá para prosperar e liderar sem destruir a saúde mental é achar água no deserto. Muda as regras do jogo. A rotina deixa de ser uma trincheira. E vira um terreno de expansão. E para fechar e deixar algo para martelar na cabeça, eu deixo uma provocação final. Manda. Juntando a lição de hoje com a ideia da guerra. Se a verdade nunca entra em conflito com nada, e só as ilusões lutam entre si, o que aconteceria se na próxima reunião super difícil que quem está nos ouvindo tiver que enfrentar? Aquela que dá frio na barriga? Essa mesma. O que aconteceria se a pessoa entrasse na sala e não levasse nenhuma ilusão de defesa oculta para a mesa? Sem armadura. Sem armadura do ego. Sem o medo de ser julgada. Se ela oferecesse apenas a clareza e a quietude do papel dela ali, a guerra, do outro lado da concorrência, do cliente difícil, teria como existir se não encontrasse resistência nenhuma para bater de frente. Nossa, é profundo. A ausência de defesa intencional acaba sendo a postura mais inabalável possível. É uma bússola totalmente nova para voltar para os desafios da família e da empresa. Com certeza. Volte antes de decidir e decida a partir da paz. Um abraço apertado para quem nos acompanhou, bons insights e até a próxima exploração. E assim, finalizamos o nosso episódio de hoje e eu quero lembrar você de que a paz ela é uma decisão, é uma escolha de todos os dias. Você, por devoção, por disciplina, por amor, escolher fazer essa higiene mental, entrar nesse silêncio, se aquietar e permitir que o ser crístico que sabe realizado chegue, permeie e te inunde. E por isso, no dia 10 de março, eu vou realizar o workshop O Chamado. Ele é um convite para quem consegue compreender a profundidade destas palavras e destas lições. Porque eu não quero te convencer de nada, não é assim que funciona. Existe algo de você que já te chama a viver o ser realizado na forma. E é com você que já sabe que isso é real e simplesmente ainda não entendeu como percorrer esse lugar. O chamado, ele é para você, que já está buscando essa comunhão com o Espírito Santo, com o Mestre Jesus. Nessa turma exclusiva, nós teremos ainda os 40 dias com Jesus. Então é um momento extremamente profundo e somente para mulheres extremamente decididas a viverem o reino dos céus na terra. Aqui na descrição você encontra o material do Notion
todo organizado para que você possa estudar cada um desses trechos dos livros com muito mais profundidade e não ficar somente aqui com o podcast. Assim como você também encontra dentro do Notion o link para que você possa fazer a sua inscrição para o nosso workshop. Eu vejo você e faz aquela gentileza, compartilha este áudio com aquela pessoa que você sabe que precisa receber a paz de Deus. A paz de Deus está na sua mão e você tem a possibilidade de compartilhar ela com mais pessoas. Te espero no próximo episódio.